Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de setembro de 2015. É uma quarta-feira e o nosso verbete é de número 3.498. Ele tem 4 páginas, 46 logias e 7 máximas. O tema de hoje, a ser debatido, é a autocaptação de ideias, da especialidade pensenologia. E ele foi redigido pela nossa veteraníssima verbetógrafa, a professora Kátia Aracaki, que é psicóloga especialista em psicoterapia breve integrada, mestre em gerontologia. Ela é brasileira, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntária da Conscienciologia desde 95, docente em Conscienciologia desde 96, autora dos livros Viagens Internacionais, o Nomadismo da Conscienciologia, de 2005, e Antibagulismo Energético, de 2015. Tenepsista desde fevereiro de 2008, Epicom desde novembro de 2011. Agora, a autocaptação de ideias é o ato ou efeito de a consciência, homem ou mulher, sintonizar e receber informações ao molde de antena e transformá-las em conhecimento interassistencial ou empreendimento evolutivo. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal ideativo, o holopensene saturado, o predomínio do PEN na pensenidade, a retilinearidade pensênica, o pensenoduto, o treino autopensênico, a afinização pensênica. Aqui na fatologia, o acolhimento ideativo, a predisposição interassistencial, a disciplina ideativa, a concentração mental somática, a divisão de atenção, a associação de ideias, o autojuízo crítico, a aceitação de ideias contrárias às próprias, a distribuição das melhores ideias para outrem. E aqui na parafatologia, o antibagulismo energético, o estado de passividade ativa, o conceptáculo ao amparador de função, a retransmissão de paramensagens, a paraleitura da realidade, as sincronicidades identificadas e interpretadas, as parocorrências desconexas dos fatos, a central extrafísica da verdade. Agora, aqui no detalhismo, a gente chama atenção que tem 26 seções, o que configura o máximo para o verbete. E na argumentologia, nós destacamos essa listagem, otimizações com 18 maneiras de otimizar a autocaptação de ideias no cotidiano da Consim. E na acabativa, aqui na remissiologia, nós destacamos ádito ideativo cosmovisiológico, autoabertismo neopensênico, autopensenização polifásica, inspiração, parapsiquismo intelectual. Na frase enfática, o cultivo do hábito da autocaptação de ideias pode ser fonte regular prolífica, de inspirações e orientações aos intermissivistas dedicados à consecução da proexis na vida humana. Na questionologia, você cultiva a autocaptação de ideias? Quais resultados evolutivos obteve a partir dessa prática? Agora aqui na mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Maria Rocha, hoje aqui presente, professora Marilene Raganin e Socorro Frazão. Papel, antena, caneta, atenção, inventor. Neoideia, disciplina, renovação, pensenologia, recebimento. Conectividade, conceptáculo, autoapreensão, paramensagem. Autorrecepção. Mental somática, autodespojamento, autoparapsiquismo, láteropensenidade, parapercepciologia. Agora,
Antes da gente entrar aqui no verbete propriamente dito, eu queria fazer uma chamada para a segunda semana da Holotecologia. É a terceira edição do curso Holotecologia e Cosmovisiologia e que vai acontecer de 30 de outubro a 1º de novembro. E tem também os mini cursos de qualificação de holotecários, de 2 a 6 de novembro. Isso é um tributo aos altos estudos, né? Isso aqui dentro da comemoração das 2 décadas de Conscienciologia em Foz do Iguaçu, que justamente é o aniversário, né? O ano do aniversário de 20 anos, comemoração dos 20 anos do CAEC. Então, pessoal, quem quiser participar, a gente tem um verbete aqui hoje da professora Kátia Aracaki, de autocaptação de ideias, e a gente sabe da importância do cabedal cognitivo da pessoa, do dicionário cerebral, né? Desse conjunto de conhecimentos que a gente consegue ter ao longo da vida, ao longo da série Exis, das vidas da série Exis, para que a gente possa fazer uma captação de ideias mais avançada e com maior amplitude. Então, quem quiser participar, é uma iniciativa do CAEC, da Holoteca, claro, e telefone 45 3525 2652, pelo e-mail caec@caec.org. Quem não conhece ainda a Holoteca, quem sabe aproveita para vir ao CAEC, conhecer o campus, conhecer a Cognópolis e fazer uma imersão aí na holotecologia, né? Agora, professora Kátia, vamos aqui ao verbete. Eu queria que você comentasse com a gente. A gente sabe da sua relação com captação de ideias, né? Autora, muitos artigos, muitos verbetes, 2 livros. E queria que você comentasse da sua experiência, algum bastidor que você queira trazer aqui para a gente. Eu acho esse tema é bem interessante, né? Principalmente assim para quem estuda e quer desenvolver o parapsiquismo e também trabalhar com ideias. E acho que assim, eu tentei aqui no verbete, principalmente nessa parte aqui da argumentologia, na página 8, nessas otimizações, tentar repassar um pouco do que eu vivencio, né? E aí eu queria chamar a atenção de alguns itens aqui, que é o item número 1, do abertismo, o número 5, da concentração, o número 11, da lucidez, e o número 13, priorização, e o 17, timing. Então, assim, depois que você tem algumas experiências com essa autocaptação de ideias, eu acho que esses itens aqui, eles são muito importantes. E você saber diferenciar o que é você pensenizando e o que é esse pensene que vem de fora, né? Essa ideia que vem de fora, e como que você pode aproveitá-la, porque muitas vezes a gente desperdiça. Então, ou a gente deixa o tempo passar, ou aquilo vai contra uma tendência nossa, então a gente não tem coragem, né? Fica meio assim de fazer, porque não é muito bem o jeito que a gente pensa. Então, às vezes a gente esquece de anotar, né? Esquece de anotar, e depois você vê que a ideia não foi sua, porque você não consegue lembrar de maneira alguma. Então, tem assim uma série de procedimentos que, se a pessoa tiver, de atitudes, isso vai ajudar nessa autocaptação de ideias. E eu acho que o maior exemplo que a gente teve aqui foi o professor Valdo, né? Quem assim teve a oportunidade de conviver com ele, ver os projetos que ele lançava. E uma coisa que uma vez me chamou muita atenção é ele falar que essas consciências mais evoluídas é como se elas tivessem milhares de... Então, você pensa assim na internet. Então, uma consciência mais evoluída é como se ela tivesse milhares de sites abertos simultaneamente e ela conseguisse acompanhar todos aqueles conteúdos, né? Então, isso era uma coisa que eu nunca tinha pensado na vida. Imagina, você ter 1000 sites abertos ao mesmo tempo e você acompanhar tudo isso. Uma coisa que totalmente que está dentro aí desse verbete que está aqui citado na remissiologia, que é o da polifásica? Polifásica, autopensenização polifásica, né, que é dos serenões.
Chegaremos lá. Um Espero dia. que não tão longínquamente, né? Agora, na pensinologia, Kátia, página 6, penúltima linha. Como funciona o treino autopensênico? Esse treino, assim quando a pessoa estuda e ela tem uma rotina, eu acho que a pessoa, com o tempo, ela tem que ter uma rotina de autopensenização. Então, o que você pensa, quando você pensa, onde você pensa, o que você pensa em alguns ambientes que você não pensa em outros. Eu acho que isso tudo é um treino assim que a pessoa tem que desenvolver de acordo com o perfil que ela tem, o estilo de vida, né, o momento evolutivo. Então, eu acho que isso daí é bem importante da pessoa pensar, se organizar nesse sentido, né? De como é que ela vai treinando a autopensenidade. Porque determinados trafares fazem a pessoa perder muita informação. Então, a pessoa que é mais dispersiva, a pessoa que é muito ansiosa, a pessoa que também é muito imaginativa, ela tem a imaginação muito exacerbada, a pessoa que tem uma dificuldade de fazer o silêncio mental. Isso a gente vê no dia a dia, por exemplo. Quando uma outra pessoa está falando, você consegue calar-se mentalmente? Isso daí é um dos treinos autopensênicos para você receber essas ideias de fora. Porque se você o tempo todo, você fica ali com uma turbulência, uma agitação mental, você não cria predisposição, né, para assimilar aquilo que vem de fora. Então, se nenhuma consciência você não consegue parar e ficar ouvindo a pessoa sem estar pensenizando, ou já querendo responder, ou contra-argumentando, agora imagina uma consciência, né? Ah, isso aí é bem sério, né, Kátia? É um treino, realmente. Também não interpretar assim, de uma forma muito rápida, né? Agora, na fatologia, também aí na página 6, né, na segunda linha, em meio a tantas informações que recebemos a rodo ao longo do dia, vindas das mais diversas fontes, de que maneira temos esse espaço mental fundamental ao acolhimento de ideias essenciais? Quais as suas dicas para obtermos a acalmia mental tão desejada? É a pessoa ver qual que é o perfil dela, né? Como é que ela funciona. E aí ela regrar algumas coisas na vida dela. Eu conheço pessoas que elas já acordam, elas ligam a televisão e elas têm que estar sempre conectadas com alguma coisa. Ou é com a internet, ou é com o WhatsApp, ou é vendo alguma coisa. Então, assim, elas dão muito espaço, mas para essas intrusões da tecnologia, né, tecnológicas. Então, por exemplo, se é uma pessoa assim, ela tem que cortar um pouco esses aparatos até ela criar uma disciplina e ela conseguir fazer esse silêncio mental por ela, né? Porque tem gente que também não consegue ficar sem ter nada assim acontecendo mentalmente, né? A pessoa tem uma dificuldade grande, assim, meio que de esvaziar a mente, de não estar sempre com algum tipo de informação ali na pensenidade. E isso, nessa autocaptação de ideias, para quem ainda está no início, isso prejudica. Para uma pessoa que é veterana, não tem problema, porque ela pega aquele estímulo e ela, a partir dali, ela capta as ideias, muitas vezes que estão, né, até de consciência, que vem através desses elementos. Mas para uma pessoa novata, nós ainda que estamos engatinhando nesse sentido, a pessoa ela tem que ter essa disciplina de saber acalmar a mente dela e abrir esse espaço mental. Então, isso muitas vezes é a pessoa se livrar de preocupações, a pessoa se livrar de determinados autoassédios. Ela tem que conseguir esvaziar a cabeça dela para... É como se fosse assim, você vai estar predisposta a captar algo que vem de fora. Para isso, você tem que esvaziar um pouco o que está dentro, né? Abrir espaço, né? E na parafatologia, na sexta linha,
O que fazer com a captação de para-ocorrências desconexas dos fatos? Como juntar as pontas? Não, aqui eu acho que o que ajuda a pessoa é a anotação, né? Mas o outro, ela ir testando as ideias que aparecem e ela vê o que acontece. Porque essas para-ocorrências desconexas dos fatos é assim, tudo intrafisicamente aponta para um caminho, mas ela começa a ter informações parapsíquicas de alguma outra coisa que vai acontecer totalmente diferente daquilo dali. Então, vamos supor assim, a pessoa no trabalho dela, ela está sendo muito exaltada, ela está recebendo promoções, né? Assim, aparentemente está tudo muito bem naquele trabalho, naquele emprego. Mas ela começa a vir ideias dela começar a procurar um outro tipo de trabalho, né? Dela investir mais numa qualificação profissional. E ela fala, ué, mas isso é totalmente incompatível com o que eu estou vivendo. Aparentemente, parece que eu estou num auge profissional. Então, por que estão vindo essas informações? Aí é que tem a história, né? Se a pessoa confia no parapsiquismo dela, e com o tempo isso tende a acontecer, se ela seguir essas inspirações, ela vai, digamos assim, acelerar algumas resoluções. Então, já aconteceu comigo de estar numa situação assim e pouco tempo depois eu ser mandada embora, né? Porque houve cortes, novas diretrizes. E assim, você vendo o momento intrafisicamente, os fatos não batiam com as parapercepções. Então, esse daí é um exemplo de quando as para-ocorrências, elas não têm conexão com o que está acontecendo intrafisicamente. Agora, na pensenologia, na primeira linha, você poderia relacionar o holopensene saturado com o tema do verbete? O holopensene saturado é um verbete da enciclopédia que fala justamente do holopensene, que ele é repleto, né, de informações, digamos assim, de oportunidades, de possibilidades de você ampliar o seu conhecimento. Então, por exemplo, o holopensene da Cognópolis é um holopensene saturado. Aqui se discutem muitas verpons, aqui muita gente escreve e publica seus livros, tem todas essas apresentações dos verbetes, da enciclopédia, muitos debates, ou seja, é um ambiente que ele é recheado da questão das ideias, né, dessa condição ideativa. Então, logicamente, se você está num holopensene saturado, é muito mais fácil de você ter essa autocaptação de ideias do que se você está num holopensene que, digamos assim, não tem quase nada de mental somaticidade, ou um holopensene muito difícil, muito árduo. Pensa o holopensene de uma guerra, de um campo de concentração. É um holopensene totalmente oposto, né, a você ter digamos assim, um relax, uma condição propícia para essa autocaptação de ideias. Agora, na pensenologia ainda, na penúltima linha, ele pergunta o que caracteriza o pensenoduto. Pensenoduto, acho que é um verbete, não é, Dulce? Não, eu acho que não tem esse verbete. Não tem verbete? Mas eu acho que tem esse termo dentro de um verbete, né? Então, esse pensenoduto, ele está muito dentro de uma condição da pista de reflexão, né? Daquela trilha de você pensenizar. Você conseguir pensenizar dentro de um canal, dentro de uma linha, dentro de uma... E é próximo do energoduto também. Próximo do energoduto. Acho que o energoduto tem alguma coisa mas na questão da pensenidade, né? Claro. Então, você conseguir se manter naquela rumo pensênico que você tem. Deixa eu ver o que mais que poderia falar. Tem uma relação direta com a questão da retilinearidade pensênica. Aquela expressão também, corredor pensênico. Corredor pensênico. Aí é quase uma sinonímia, né, Kátia? Uhum. Eu não sei se tem corredor da pensenidade, não sei se tem. Talvez tenha. Tem alguma coisa
sobre Esse isso, penseneduto é só Tem o procurar na corredor enciclopédia. heurístico que também dialoga com isso. Qual? Corredor heurístico. Corredor heurístico, corredor heurístico, não é pensênico, né? Heurístico. E então esse tem o verbete, tá? Se o teletertuliano quiser. Corredor né? heurístico. Heurístico, Tá. Agora, na pensenologia também, na penúltima linha. Exemplifique, por favor. Você já falou do treino autopensênico. Ele está pedindo se você pode exemplificar alguma coisa. Não sei se você quer complementar algo sobre o treino autopensênico. Então, por exemplo, esses itens aqui das otimizações, na página 8, na argumentologia, por exemplo, esse número 6, reescrever cópias de tertúlias ou textos dos livros de conscienciologia, né? Os textos de referência, assim, principalmente os do professor Valdo. Isso daí ajuda a pessoa que ela é dispersiva, pessoa que é autoassediada, a pessoa que ela é muito prolixa, a pessoa que tem dificuldade, né, de entrar no holopensene das verpons, ou entrar num holopensene mais parapsíquico, de ideias. Isso daí seria um treino autopensênico. A pessoa vai falar, nossa, mas isso aqui é meio chato, parece coisa de escola primária. Não é não. Eu conheço muita gente que foi até indicado pelo próprio professor Valdo para fazer isso daqui, para a pessoa treinar a autopensenidade. Agora, Kátia, aqui na fatologia. A própria verbetografia é um treino autopensênico. Isso totalmente. daqui, mas não pode fazer um verbete só, mas se a pessoa for fazendo, ela aprende a ficar mais sintética, a falar mais com poucas palavras, a pegar um assunto e destrinchar, né, de uma forma mais abrangente. Pega o microfone. A mega-análise é um pensenoduto. A chapa verbetográfica é um pensenoduto. Porque você faz o treino, por exemplo, né, eu fazia a mega-análise do teu verbete. Eu tenho que pegar as palavras, mas eu tenho que estar conectada, sabe, com o título do verbete. Então, para mim, pelo menos, eu me sinto muito bem, aprendi muito e sou muito agradecida ao meu trabalho do voluntariado de fazer a mega-análise. Porque, olha, educação pensênica, certo? É uma coisa, até um convite que eu faço, que se os teletertulianos quiserem fazer, eles podem fazer isso, entendeu? Principalmente com relação às palavras-chave, né? De que vocês leem no início da tertúlia. Ele mesmo pode fazer, entendeu? Pega e começa a fazer para ele mesmo ter a vivência, né? Aquela história, o princípio da descrença, não acreditando no que eu estou falando, é ter a própria vivência, né? Agora, sabe que vocês falando, né, do verbete, da importância do verbete para essa questão da autorreeducação pensênica, né? Eu percebi muito claramente uma diferença enorme na minha pensenidade em relação à definição das coisas. E eu passei a perceber que eu cobro muito mais de tudo que eu leio, de tudo que eu ouço também, uma definição clara do que está sendo falado. E eu percebi o quanto que isso é difícil é raro até. Você às vezes vê uma coisa, começa a gerar, não é tão raro assim, mas começa a gerar uma confusão assim, mental até, porque não começou com uma definição clara do que está se falando, de qual é o objeto ali da apreensão daquela conversa, e aí fica meio praça da alegria e tudo. E isso eu tenho certeza que foi um aporte em função da chapa, da definologia e do verbete. Interessante. Agora, vamos lá, a gente tem bastante pergunta aqui. Dos teletertulianos, se algum tertuliano quiser falar, pega o microfone, tá, gente? Na fatologia, Kátia, na última linha, você poderia discorrer a respeito a distribuição das melhores ideias para outrem? Esse item daí, ele conversa com o número 1 do abertismo lá das otimizações, Ter abertismo para colher todas as ideias, mesmo as favorecedoras, prioritariamente de outras pessoas,
deixando você em segundo plano. Então, quando você começa a desenvolver essa autocaptação de ideias, não é só para você, é para qualquer pessoa, para qualquer assunto. E a pessoa ela vai ter que aprender a fazer esse exercício, né? Que se ela falar assim, não, eu quero captar ideia só para mim, não vai acontecer, entendeu? Porque às vezes tem uma concierge, um amparador que está precisando dar o recado para alguém. E você está ali mais disponível, mais aberto, ele vai procurar você. E aí se a pessoa começar, mas vem cá, e para mim, o que sobrou para mim? Não, não sobrou nada, o que sobrou para você foi a vivência, a experiência de ter captado a ideia e de muitas vezes ter conseguido ajudar uma pessoa a solucionar um problema, tudo mais. Então, é justamente isso daqui. Muitas vezes, as melhores ideias que chegam até você não são para você, são para outras pessoas. E, às vezes, você está num sufoco naquele setor da vida, mas a ideia não é para você, é para o outro. Isso é muito interessante. Então, você é um canal de comunicação, mas o seu canal não é exclusivo para você. É um distribuidor, né? É um distribuidor. E tem aquele verbete do professor Valdo, abridor de caminho, que se encaixa bem, né? Porque... Sim, tem relação com isso, sim. Agora, aqui na parafatologia, na quinta linha, o que você pode falar acerca da paraleitura da realidade? Porque muitas vezes a gente tem assim um olhar muito humano, muito intrafísico para o que está acontecendo. E aí muitas vezes vem uma ideia que tem até relação com esse verbete aqui, ádito ideativo cosmovisiológico, que, se não me engano é do professor Hernande Leite. Então vem uma ideia, mas que ela te dá uma visão de conjunto daquela situação, daquele momento, e de uma forma muito mais abrangente, mais profunda, mais evolutiva, que você não tinha pensado, né? Então, a gente o tempo todo tem que estar atento, senão a nossa tendência é restringir, é afunilar, é cair na bitola da visão intrafísica, da visão humana, dessa visão mais pequena, né? E eu acho que essa autocaptação de ideias é algo que pode ajudar nessa ampliação desse modo da gente pensenizar, de enxergar a realidade, né? E principalmente para nós de primeiras turmas de curso intermissivo, que às vezes na hora do sufoco, que a pessoa precisaria pensar grande, aí que ela pensa bem pequenininho, bem egoisticamente, e ela não consegue enxergar o todo. Agora, aqui ele pede para você comentar alguns itens, tá, Kátia? O abertismo você acabou de falar, né? Depois o número 2, anotações. Anotações, porque muitas vezes quando essa ideia é de fora, se você não anotar, você esquece aquilo que a gente estava comentando. Então, às vezes vem uma palavra, vem uma expressão, vem um nome, vem uma frase, vem uma orientação. E, às vezes, você está numa situação, você está trabalhando, você está dirigindo, você está ocupado, você não vai poder aprofundar naquele momento aquela ideia. Mas aí você anota que, às vezes, depois você consegue fazer o rapport e consegue destrinchar a mensagem, né? O que aquilo ali quer dizer. A outra é o espaço, o número 7. É espaço mental para as ideias de fora. Então é isso. Se você é uma pessoa assim, se a pessoa é mais aberta, tem menos preconceito, então como é que ela pode verificar isso? Ela tem facilidade de conviver com pessoas que pensam diferente dela, que são de grupos, né, totalmente às vezes contrários àquela ideologia que ela tem de viver. Se a pessoa tem uma facilidade maior de conviver com pessoas assim, de ler livros de outras linhas, né? Isso daí, lógico que vai ajudar nessa hora dela ter essas ideias de fora, né? Porque senão, se essa autocaptação de ideias são sempre ideias que confirmam o que a pessoa pensa, em geral tem que ver se isso realmente é um exupensene, um lateropensene, ou se é só a pessoa mesmo pensando por ela e achando que está tendo ali alguma manifestação parapsíquica, né?
ações, né? Diante dos fatos. Que você vem com a ideia, vem a ideia de fora, e os fatos comprovam, né? Se a pessoa quiser ver, né? Sim, sim, tem que estar aberto, né? Não, eu estou comentando mais assim, porque eu tenho essa vivência que você tem muita afinidade com o que eu presencio e vivo, né? E eu estou até anotando aqui que tem um verbete, que eu estou na verbetografia, e o próximo eu quero fazer viés parapsíquico proexológico. Eu já estou anotando que esse teu vai entrar na remissiologia, porque justamente essa captação de ideias, que a pessoa esteja condicionada e aberta, que os amparadores percebam, eles começam a funilar e investir naquele perfil, né? É o que eu penso, né? Isso aqui tem até um verbete que eu coloquei aqui na remissiologia, que é essa amplitude autopensênica, né? Isso é bem dentro da questão da ProEx. Tem relação com isso daí que você está falando. Agora, é interessante que, por exemplo, pensa só, já tiveram vários casos, né? A pessoa vai num terreiro de Umbanda, aí falam para ela assim, vai lá num negócio chamado conscienciologia. É lógico que se o médium, a pessoa que estiver ali transmitindo o recado, tiver algum tipo de preconceituação, não vai falar uma coisa dessas. É a mesma coisa de uma pessoa estar aqui num curso, o próprio professor Valdo, quantas vezes isso aconteceu, a pessoa vinha se consultar com ele, e ele falava, não, vai lá para a religião tal. Então, assim, se tivesse só dentro de ideias muito egóicas, a pessoa não falaria alguma coisa assim, né? O item 1, né? O abertismo, né? Tem que ter muito abertismo, muita cosmoética, né? Exatamente, porque senão a pessoa distorce também a mensagem que recebeu para se adequar àquilo que ela acha que é o certo. Nas minhas decisões assim, de destino que eu tomo, eu espero confirmar, né? 2, 3 vezes. Às vezes eu falo, vou em tal dinâmica, eu vou fazer isso e vou aguardar. Mas isso quando diz respeito a você, mas e quando você tem que chegar para alguém e dar um recado, né? O que eu penso, Kátia, é que é importante pensar naquilo que a pessoa precisa, a necessidade da pessoa. Aí você faz tabula rasa de você, das suas coisas, e entra em contato com aquilo que a pessoa precisa. Eu acho que aí é que funciona melhor, né? Não é muito simples, não de fazer, né? Não é simples, mas é possível. Se a gente quiser... Se treinar, é um treino. Treinar, exatamente. Treino. Treinar, né? É um passo para liderança interassistencial. Exatamente. Aí a pessoa tem que estar livre dessas coisas aqui do número 13, ó. Das paixões, convencionalismo, exato. Poder... Né? Exatamente. Mas em cima do que ela está falando, se você já começa a vivenciar isso e começa a ter experiências, por exemplo, você está aberto e em cima da necessidade da pessoa e você percebe, né? Você sabe que aquela mensagem está vindo para aquela pessoa. Já aconteceu comigo algumas vezes de você perceber. E às vezes, quando na dúvida, eu fico quieto. Né? Kátia, agora o número 9, Holopensene. Holopensene, isso daqui é porque, assim como tem um engarrafamento do trânsito, que você fica parado, não consegue andar, existe um engarrafamento holopensênico. Então, por exemplo, dentro de casa, eu já tive essa experiência. Se você tem muita coisa dentro de casa, aquilo ali muitas vezes atravanca um pouco essa captação de autocaptação de ideias. Então, aqui a questão de cortar os excessos, os bagulhos, é como se desse uma interferência. Mas esse holopensene não diz respeito só ao ambiente doméstico, né? Mas a tudo que a pessoa faz na vida dela. O outro item que ele pediu é o lucidez, o 11. Lucidez por quê? Porque muitas vezes, quando a pessoa começa a ter isso, se ela tiver uma tendência, ela vai começar a se achar. Se achar muito inteligente, se achar muito esperta, se achar muito criativa. E, no fundo, não é nada ela só é o canal ali, tá certo? Aquilo ali é algum tipo de amparador, consciex, que está passando as ideias para ela. Agora, por outro lado, também ela não pode sacralizar isso, né? Ela tem que sempre questionar e não pode só porque veio aquela
ideia de base parapsíquica, ela achar que isso daí é a verdade absoluta, é o que tem que ser seguido, às vezes não, né? Eu lembro do professor Valdo falar que o amparador gosta que você questione, interpele, contra-argumente. E agora, Kátia, o número 18, que é o valorização. 18 porque, assim, às vezes a pessoa ela quer ter essa autocaptação de ideias, mas ela não valoriza nada de ideia. Ela às vezes, é muito materialista, ela é totalmente, está lá na biofilia monopolizadora, ela só pensa na vida intrafísica, no soma, nos interesses, né, intrafísicos. Aí fica difícil, né, porque isso daqui você tem que entrar uma certa faixa mais ideativa, né? E se você é muito preocupado com a matéria, você não consegue fazer isso. Agora, professora Kátia, parabéns pelo verbete. Você pode explanar, por favor, sobre neoideias, pois uma nova ideia pensada poderia ser de outras vidas, não? Pode ser também, né? Então, isso que com o tempo, eu acho que a pessoa ela vai conseguindo discriminar o que é a ideia dela, o que é a ideia de fora, o que era a ideia dela, mas foi alguém de fora que relembrou, né? O que é uma retroideia, uma retrocognição ideativa, uma né? retrocognição que é o caso ideativa, que ela está, né? Pode ser isso que ela está colocando. Agora, o que importa é que é neo, né? Que a pessoa é uma recuperação de cões ou uma neocaptação mesmo, né? E o que ela vai fazer com isso também, né? Claro. Agora, na estrangeirismologia, na página 6, primeira linha, ela pede para você relacionar a expressão to be in the mood com o verbete. To be in the mood é quando você está no clima, você está afim de fazer aquilo. Então, eu acho que essa autocaptação de ideias tem que ter assim, um certo, digamos, preparo, algum estado consciencial, intraconsciencial predisponente, né? Vamos supor, se você... Tem dias que você não está para isso, você está muito ocupado, a pessoa às vezes está até adoentada, então o holossoma dela... O mental soma, os atributos mentais não estão nem funcionando direito. Então, tem dia assim, que você não está para aquilo. Então, vai ser mais difícil, não é verdade? Não tem aquele dia que, sei lá, você não está afim de uma festa, você não está afim de sair para conversar, você não está afim de... Então, nesse dia, se você for fazer esse tipo de atividade, vai ser mais difícil, mais complicado. E por que eu coloquei isso aqui? Porque, assim, às vezes a pessoa ela quer fazer aquela agenda totalmente assim, linear, né? E aí, no tempo que sobra, ela quer ter autocaptação de ideias. Mas geralmente não, mas às vezes esse tempo que sobrou, ela está cansada, ela quer mexer com outra coisa, ela não quer mexer com isso. E aí não vai funcionar. Agora, aqui na antagonismologia, na página 7, você poderia ampliar o antagonismo, despreconceituação e captação de ideias? É isso, quanto mais a pessoa tiver abertismo, né, ela assim, for uma pessoa mais aberta a tudo que chega, não quer dizer que depois ela vá chancelar, ela vá vivenciar aquilo, mas... Se ela for uma pessoa mais aberta, é lógico que ela vai ter mais facilidade de captar ideias. Porque se é uma pessoa mais fechada, aí vamos supor, ela não gosta do cachorro, não gosta de cachorro. E daí um cachorro fica latindo lá perto da casa dela. E ela vai ficando irritada, porque ela não gosta de cachorro. Agora, já uma outra, assim, que às vezes não precisa adorar cachorro, mas ela convive bem com o cachorro começou a latir, às vezes aquilo pode ser um fator desencadeante para ela ter uma autocaptação de ideias. Então, aí que mostra, né, que é sutil, mas é o que acontece. Um se autoassediou, não deu nem abertura. O outro não. Mas, peraí, esse cachorro latino. E aí, a partir daí, isso pode ser a deixa da consciência
para a pessoa entrar num padrão ali reflexivo e ela captar uma ideia. E tem aquilo que você comentou antes, né, Kátia? Da pessoa que já é muito a priorista, que tem muita preconceito mesmo, ela nem dá bola para o que ela, eventualmente para o que ela ouve, né? Porque ela capta. Isso, se a gente colocar assim, vamos colocar isso de uma forma mais ampla. Imagina que na próxima vida o evoluciólogo chega e fala assim: agora você vai numa vida e você vai ser um religioso. Aí a pessoa, vamos supor que está com problema com isso. Não, imagina, religioso, não quero de jeito nenhum, né? E às vezes era a chance da pessoa ser um infiltrado, fazer uma virada, tudo mais. Professora Kátia, bem-vinda, estava com saudades. Fazia tempo que não estava aqui, né? Então, aproveitando, mas antes eu queria comentar, assim, acontece comigo, quando eu vou caminhar, eu vou fazer corrida, que é o meu exercício, eu tenho muitas ideias. E isso é comprovado já que acontece, é como se fosse uma técnica. Não sei se porque eu sou muito dispersiva, assim, se eu parar, ficar muito quietinha, parece que eu disperso mais. Inclusive, aqui está falando sobre a questão da dispersão, né, que eu achei. E até porque outro dia eu estava precisando pensar sobre uma técnica que eu tinha que aplicar, e foi interessante que veio exatamente a técnica, assim, como eu deveria fazer. Cheguei em casa, escrevi logo em seguida e fiz a técnica, e deu muito certo. Então, assim, né, a confirmação que o colega ali estava falando. E aqui você fala, aqui na página 7, sindromologia, né? A eliminação da síndrome da dispersão consciencial. Sim. Daí seria essas pessoas que têm essa dificuldade, assim, que eu vejo que eu tenho essa questão aí, né, dessa síndrome de, não diria bem síndrome, mas eu tenho a dispersão essa. E às vezes a pessoa mais parapsíquica aí que ela tem essa síndrome mesmo, né? Porque ela tem uma facilidade maior para captar as ideias, captar a energia, tudo mais. E aí, se ela não focar um pouco, direcionar, a tendência dela é se dispersar nisso daí. Né? Então, se ela ocupar ou gastar energia em alguma coisa, parece que questão de captar melhor as ideias. Tem fundamento? Será isso aí? No sentido assim, no meu caso, né, que eu faço caminhada e ali vem as ideias, né? Sim. Quando eu estou gastando mais energia no físico, me parece que eu capto melhor as ideias. Eu também sinto isso, sabia? Sabia que às vezes eu sinto que se eu fico assim meio gripada, resfriada, aí eu melhoro também de ideias, porque eu acho que o corpo acalma, né? Esse bicho aqui o bicho fica mais quieto, e aí a cabeça funciona melhor. Né? É engraçado isso. Aproveitando, se fizer exercício, é o mesmo efeito. Aproveitando na mesma página 7, que desse uma faladinha sobre na trinomiologia, daquele trinômio escuta, para escuta e poliescuta. O que seria poliescuta? Acho que poliescuta é essa escuta, por exemplo, do serenão, né? Que ele está ali ligado a N holopensene simultaneamente. Eu não sei se você estava aqui no início da tertúlia, que eu falei que me chamou muita atenção, uma vez que o professor Valdo falou, que um serenão, uma consciência assim, mais evoluída, é como se ela tivesse milhares de sites abertos simultaneamente na internet e ela conseguisse acompanhar todos eles simultaneamente. Eu nunca tinha pensado numa coisa dessas. Então, pensa assim, uma consciência que ela está ligada a 1000 canais diferentes, simultaneamente. Eu não consigo nem imaginar o que seja isso. Agora, Kátia, na otimizações, também na página 9, no item 13, priorização, você poderia dar exemplo pessoal desses holopensenes mentais somáticos, das ideias do curso intermissivo? Tertúlia, por exemplo. Né, esses temas aqui, mesmo que seja um tema bem intrafísico, pontualidade, né? Foi um verbete aí recém-discutido, já teve boca, né? Então, assim, coisas bem intrafísicas, mas, quando eles são abordados a partir do paradigma consciencial, eles têm uma outra conotação. Então, esse seria um exemplo.
todos esses livros conscienciológicos, né? Isso daí faz rapport com as ideias do curso intermissivo. É porque muitas vezes a pessoa tem pressa, ela quer assim, ler uma coisa, uma frase e pronto, já pluga. Não dá, está aqui restringida, muitas vezes está super intoxicada fisicamente, não faz exercício, não se alimenta direito, não trabalha as energias. Então não tem como, tem que fazer no treino, né? E tem que, às vezes, fazer imersão. Então, que tal fazer laboratórios, passar uma temporada aqui na Cognópolis, fazer cursos de imersão. Isso ajuda a pessoa a entrar nesse holopensene de curso intermissivo, né? Fazer a reflexão de 5 horas. Kátia, por falar em reflexão de 5 horas, tem um teletertuliano e gostaria que você explicasse o que é a técnica da autorreflexão de 5 horas e como isso pode me ajudar a ser um receptor de ideias. Isso pode ajudar porque, assim, ó, essa técnica e outras técnicas que até existem na psicologia e tudo mais, o que elas fazem? Nas primeiras horas, nos primeiros momentos, todo o seu lixo mental vem à tona. Então, isso daí várias pessoas que já fizeram relatam essa mesma ocorrência. Então, vem as suas preocupações, suas chateações, suas emoções mal administradas, aquilo tudo que está mal parado em você. Mas, depois de um certo tempo, aquilo limpa, sabe? É como limpasse, e a pessoa ela fica com uma pensenidade mais higienizada, mais, digamos assim, propícia a fazer essa interação com um holopensene de amparador ou de consciex mais técnicas. E aí é como se ela criasse ali o conceptáculo para o amparador, né, um ambiente, um terreno fértil para ela conseguir fazer essa captação. Tem uma outra técnica que é assim, ó, a pessoa, quando ela acorda, se ela tiver tempo, ela escrever 3 páginas. Mas não pode ser no computador, né? Mas se for à mão, melhor. E ela vai verificar esse efeito, que no início a tendência dela é de falar de tudo aquilo que está aborrecendo. E depois não, ela vai começar a pensar em outros assuntos, começa a ter ideias mais criativas, mais diferentes. Essa técnica daí ela é usada num curso de uma psicóloga que dá aulas sobre criatividade para escritores em Nova York. Bacana essa técnica. Agora, ele pergunta como identificar, dentro da autocaptação de ideias, as neoverpões. Deve ser uma pessoa mais recente, né? Aí, com o tempo, você vai ver, né? Porque essa neoverpom é neoverpom para você, uma neoverpom geral, porque para a pessoa ter uma verpom, ela já tem que ter um aprofundamento assim maior nas verpons, né? Para ela extrapolar aquilo que existe. Primeiro você tem que dominar o que existe, depois você extrapola. Mas se já for uma neoverpom para você, já vai te ajudar, né? Pois é, né, Kátia? Porque eu acho isso bem sério, essa pergunta dele. Bom, dentro aí do que você comentou, claro, é que muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas em arrebentar a boca do cosmos, assim, ai, eu só quero se for neoverpom, assim. E o mais importante, não necessariamente, tem que ver o que é melhor para o momento evolutivo. E às vezes aquela auto-neoverpom, né, que é aquela realidade que a pessoa precisa muito, que não tem nada que ver com uma neoverpom. Às vezes aquela super neoverpom é quando um amparador vem e mostra aquele seu trafar enorme. Aquela é a mega neoverpom necessária, né? E às vezes para a pessoa mesmo, às vezes para ela escrever e passar adiante, né? Então, acho que bem dentro do seu verbete em geral, né? Você chama bastante atenção para a pessoa valorizar isso, né? Porque eu penso que isso é um empecilho para algumas pessoas. Isso está aqui no item 13, né? Ó. 13.
não está aqui vaidade, né? Mas é a questão, mas é, assim, né? Claro, tem a ver. Você aborda, assim, no clima do verbete Sim, geral, lógico. essa questão da priorização, claro. Né? Agora, na questão da escrita, eu acho que isso às vezes acontece. também pode ser até um resquício de misticismo, né? Que é aquela mega revelação, assim, né? A iluminação. Às vezes vai tirar a pessoa totalmente do que ela precisa fazer, né? É igual a história das retrocognições também, né? Às vezes a pessoa fica desanimada porque aquela informação não é assim. Foi aquela Brastemp toda, né? Você quer perguntar? A aceitação de ideia contrária. Espera um pouquinho. Vai. Agora não. Na fatologia, na penúltima linha, que é a aceitação das ideias contrárias às próprias. Mas daí eu queria acrescentar mais. É assim, essas ideias contrárias, mas que você também não tem um conflito e que você também tem uma análise criticamente. Por quê? Porque que eu quero, vamos dizer assim, que se amplie mais nesse sentido assim, de conflito, mas também de criticamente. Eu lembro uma vez assim que eu tive uma experiência que para mim foi marcante, assim, até hoje ela ainda tem repercussão. Nunca esqueço, foi um ECP2 em Manaus. E eu fazia dinâmica e tudo, e vamos assim, no final quase daquela dinâmica, me veio aquela ideia de fazer aquele CP2 lá em Manaus. E eu, na hora, eu pensei assim, eu entrei em conflito comigo mesmo, né? Porque eu pensei assim, olha, eu já fiz quantos ECP2? Se eu não tivesse feito nenhum ECP2, até que eu teria achado. Mas eu já fiz um monte de ECP2 em vários lugares, né? Tanto perto, ou próximo, com o professor Valdo e tudo, assim, né? E daí eu falei assim, mas por que essa ideia? Né? E conversei com uma pessoa, conversei com outra, entendeu? Eu falei assim também, eu tinha que ser crítica também para a ideia. Aí eu lembro bem assim, que, em primeiro lugar, tinha questão financeira, era caro, porque o CP2 lá era outra questão da viagem, entendeu? Então eu lembro bem assim, que todos esses itens, assim, mas por outro lado a ideia veio tão assim, sabe, assim, tão, que eu também não podia, vamos assim, dizer que não tinha uma importância aquilo que tinha vindo. Aí eu lembro bem assim, o que foi que eu bati o martelo? Eu falei assim, eu vou ter que pagar para ver. E literalmente eu tinha que pagar, até financeiro. Eu falei, mas não tem outro jeito. E eu fui fazer. E foi o melhor esse P2 que eu fiz até hoje. Porque os outros, todos os contrafluxos, aquilo eu fui assim, sabe, tão amparada, assim, em situações. E outra coisa, a conclusão que eu cheguei, que era para fazer assistência para a pessoa que eu fiquei na casa dela. Porque, olha, eu conversei com aquela criatura, assim, vamos dizer assim, primeiro eu não via ela há 30 anos, entendeu? Então, mas toda aquela repercussão, entendeu? O impacto que eu sei que ficou bem com relação a ela, sabe? Bem interessante. Então, eu achei interessante trazer essa vivência, porque eu comprovei, no começo não vou dizer que eu não tive conflito, porque eu tive que investigar, mas depois o resultado, entende? Então, daquilo me marcou, porque eu falei assim, eu podia ser menos conflitiva, mas assim, o que outra vez que vier, entendeu? Como a pessoa fazendo, né? Falando só a minha casuística, mas que às vezes dá repercussão, né, para as outras pessoas também. Ó, você contando esse caso aí, me lembrei de várias situações parecidas que aconteceram comigo também, sabe? E algumas foram assim confirmadas pelo professor Valdo. E é interessante porque numa delas é assim, uma pessoa que ela é dispersiva, ela manda para mim a propaganda de um curso. E eu fui e joguei na lata do lixo lá da caixa, né, de e-mail, porque eu falei, imagina se nesse momento de vida eu vou fazer esse curso daqui, com tudo isso que eu estou envolvida aqui, né? Mas aí começaram a ter uma série de ocorrências, assim, o e-mail saiu da caixa de lixo, voltou, né? Depois eu fui numa dinâmica, perguntei se devia fazer, falaram, não vai perder tempo com isso não, isso é passado. Mas aí depois aconteceu, na TENEPS veio, não, olha, pega de novo lá aquela propaganda que você jogou pela segunda vez na caixa de lixo, até que o negócio não resolvia, e eu resolvi perguntar para o professor Valdo. E ele falou, não, ó, isso aqui são os amparadores
tais que estão orientando você a fazer esse curso, sim, que foi o da gerontologia. E daí eu fui fazer, né? Vou tu colocar as teorias que às vezes é quando você está só fazendo. Agora, Kátia, aqui, a autocaptação de ideia é ler e refletir sobre esse verbete. Consciência, autopesquisa e pesquisa contínua. Esse espremedor de laranja é, no meu ponto de vista, uma das maiores fontes de sabedoria. Essa aqui é aquela nossa amiga de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. E ela pergunta na estrangeirismologia, ela pede para você fazer um cotejo entre a quinta estrangeirismologia, tertuliário, e o tema do verbete. Porque aqui é um ambiente, digamos assim, holopensene saturado para você ter autocaptação de ideias, né? Isso daqui, imagina, se tivesse um contador de ideias, um paracontador de consciex, de inspirações extrafísicas que as pessoas têm aqui, esse aqui é um ambiente totalmente, digamos assim, que foi preparado para esse tipo de atividade, né? Aí a pessoa ela só tem que usar algumas técnicas, né? Essa questão de abrir espaço mental, fazer um certo silêncio intraconsciencial, ela às vezes focar, né, em algum assunto que ela queira resolver, ou ela se abrir realmente para captar qualquer tipo de ideia que venha. Agora, Kátia, na otimizações, na página 3, você poderia explanar sobre o item 14, produtividade, e o 15, reflexão. Não sei se você já falou, eu não me lembro. Não falei. Esse daqui é porque o que eu já reparei? Você, às vezes, tem ideia, se você não faz nada, depois você passa como se fosse um período de recesso, sabe? Então, é meio assim, deram uma tarefa para você fazer, você não fez, não vem mais não, né? Então, é interessante que esse item tem a ver com o item 17. Você tem que agir. Veio aquela inspiração, não é para daqui a 10 anos, é para agora. Então, vai lá e dá um jeito e faz, né? Então, por exemplo, um caso lá, que eu até conto num artigo da Consciência, é que eu estava mais de 10 anos sem viajar, nada, né? Pensei, puxa, minha vida agora é toda redondinha, organizada, eu tenho uma rotina aqui em Foz, posso ficar lendo, escrevendo não, porque não dá tempo, mas assim, né, fica nesse ambiente aqui mais mental somático. Aí fui no acoplamentário, aí veio que era para... se fosse viajar de novo, ir para tal local, tal. Aí eu fui perguntar para o professor Valdo, mas que história é essa de viajar para tal local? Não, esses aí são os amparadores que estão falando para você voltar a itinerar. No internacional. Eu falei, não acredito. Não sei nem mais arrumar a mala, não estava tão bom aqui, não sei nem mais viajar, né? Mas aí foi quando eu comecei a voltar a viajar. Ninguém escreve um livro em Conscienciologia impunemente, né? Kátia Aracaki. Mas eu achei assim, esse livro deve ser para curar a minha dromomania. Então, eu fiquei aqui, já estava calma, né? Mas assim, para mim, eu entrei em conflito, foi todo um... Assim, estava numa situação de vida que eu não tinha nem condições, que eu dava aula, financeiramente estava super apertada. Então, como que eu ia fazer aquilo, né? A questão da ProEx. Mas aí você começa a fazer que as coisas vão acontecendo, né? E o outro item era qual? Era o 15, reflexões. Isso daqui, reflexão. Esse dedicar algum tempo às autorreflexões, esse é o treino autopensênico. No início, a pessoa tenta, pelo menos no chuveiro, no intervalo entre uma coisa e outra, na espera de algo, mas depois, com o tempo, é bom ela, digamos assim, ela ampliar, né, esse tempo dedicado às autorreflexões. Agora, você já comentou, não sei se você quer falar mais sobre a questão do abertismo consciencial. Porque ela pede para você dar alguns exemplos, se possível. Essa aqui é nossa amiga da Alemanha, uma das. Tá. Esse abertismo é que, por exemplo, vamos supor, então eu escolhi lá um título de verbete. Isso já aconteceu, né? Eu acho que foi a Conscience Box, foi um deles.
Quando eu escolhi esse título, eu tinha uma ideia de escrever um determinado conteúdo. Quando eu comecei a escrever, vieram outras ideias. E eu falei, ué, mas não era bem isso que eu queria escrever. Mas continuaram vindo ideias na linha do que eu acabei escrevendo. Então, eu falei assim, não, mas está vindo tudo nessa linha, então eu vou ter que mudar o que eu tinha pensado para escrever no verbete e escrever isso daqui. Agora, se eu fico muito assim, não pode ser, tem que ser aquilo que eu planejei, aí pronto, ia perder essas ideias que eu achei que ficaram boas. Assim, não, muitas ali não são ideias, digamos assim, que eu tenha muita afinidade, mas por algum motivo eu tive que ir lá escrever e depois ainda vim defender aquilo aqui. Entendeu? Então, de repente, para mim não era o que eu queria falar, mas de repente é o que precisava ser ouvido, e eu sabia explicar, então tá bom. Então, isso é a mesma coisa assim, vamos supor, você é um professor, né? Você é especialista numa disciplina, mas chega lá para dar aula, eles pedem outra matéria para você, que é mais ou menos da sua área, mas que você não domina aquilo tão bem. Se você não tiver abertismo, você vai falar, não, essa matéria eu não dou, não. Né? Mas aí, se você tiver, muitas vezes você vai começar a dar e você vai ter um aprendizado a partir daquilo. Né? Sabe que a próxima pergunta é sobre essa questão da aceitação de ideias, que você já comentou também, mas é exatamente isso, né? A aceitação de ideias contrárias às próprias. É isso, é porque não vem aquilo que você quer. Muitas vezes, gente, a maioria das vezes, amparador não fala o que você quer ouvir. Amparador fala meio que o contrário. Quem fala o que você quer ouvir é assediador, né? Você está lá no seu 30º dia de dieta, já perdeu bastante peso, aí, não, agora você merece. Olha aquela torta de chocolate maravilhosa. É só um pedacinho, não vai fazer mal, né? E aí a pessoa come um pedacinho e depois desanda toda a dieta dela. Não é verdade? Aí vai falar que a autocaptação de ideias de amparador. Amparador quis me premiar com o meu esforço. Amparador sempre vai falar, ih, se esforçou pouco, hein? Precisava sentir um pouco mais. Agora que você falou isso, né, eu lembrei que quando eu iniciei o livro, né, o professor Valdo me pediu, me deu o título do livro, me deu mais ou menos, né, a temática. Aí eu pensei, nossa, o que eu faço agora? Onde é que eu começo? Como é que eu faço? Aí começou a vir muita história, a história do Brasil e da Itália. E eu disse, bom, eu vou pesquisar, eu vou por esse veio. Aí pesquisei um monte, me dei conta de um monte de coisa, mas vi que eu não ia usar no livro muito do que eu tinha escrito e pesquisado. Aí eu fiquei pensando, refletindo por quê. Aí eu senti que foi uma limpeza primeira, veio essa ideia, porque eu pensei, nossa, 50 páginas e eu não vou usar quase nada. Aí veio assim, não, você precisava limpar tudo isso para depois você só pensar aquilo que precisa estar no livro, mas todas as outras ideias que você teve foram importantes. Interessante. E valeu, né? Isso é uma coisa que me marcou muito. Agora que vocês estavam falando, eu lembrei desse fato. Às vezes é aquilo. Então a gente não despreza nada, como você disse, né, Kátia? Sempre tem uma razão, uma assistência para você e para outras pessoas. Né? Isso é uma coisa que a gente, até naquele curso de formação de autores, né, Kátia? Você está falando isso, Isabel, é interessante o seu depoimento, que eu lembro que a gente comenta, né? É um fato isso, que boa parte do que você escreve tem um percentual do que... Não é boa parte, mas tem um percentual do que você escreve que é para você, não é para o seu leitor. Daí aquela técnica da cosmoética destrutiva, né, aplicada à escrita, que é você conseguir separar isso, o que é mais para você e que não interessa para o leitor, né? E outro fato também interessante é que, assim, às vezes você capta uma boa ideia, mas você não sabe colocar aquilo no momento certo, do jeito certo, e aí vai desperdiçar a ideia também, né? Agora, Kátia, aqui na binomiologia, na página 7, o binômio para procedência conectividade. Você poderia comentar?
Porque isso daqui, né, eu já ouvi o professor Valdo falar várias vezes, né, dele ter inspirações, achegas, de ideias para a procedência dele, né? Ultimamente ele falava até muito nessa Comunex da Concha, não é verdade? E outras assim. Então, lógico, ele tem um rapport, ele tem uma conexão com aquele local e vai ficar mais fácil dele, né, captar ideias daquele holopensene, das consciex, né, que ali vivem e tudo mais. Agora, ainda na nossa listagem lá, otimizações, na página 8, você poderia comentar o item 8, essência? Procurar captar mais a essência de tudo menos a aparência. Porque isso daqui é aquela tal história, né? Aparece aquela pessoa, assim, que você considera dentro de um padrão estético que você não gosta. E a pessoa te fala, ela te dá a deixa do que vai te levar para uma autocaptação de ideias. Aí, se você ficar muito fixada, nossa, mas olha aquela pessoa ali, é desdentada, aí pronto, aí você já perdeu a ideia. Porque muitas vezes a ideia ela não vem purinha, ela tem um agente. Ela tem um agente que te coloca assim na pista para você conectar ali com a autocaptação de ideias. Mas aí, se você tiver algum preconceito, já perdeu, né? Já foi. Agora aqui Não, ela diz assim, gostaria que a verbetógrafa falasse sobre a importância da consciência adotar o princípio do compartilhamento dos conhecimentos, considerando a distribuição das melhores ideias para outrem, ainda que tais ideias sejam contrárias às próprias. Isso daí é porque, vamos supor, a pessoa começa a ter muita ideia, assim, e ela começa a achar que é para ela, para a vida dela, para os livros dela. Então, às vezes, você vai captar um monte de ideias para o verbete do outro, para o livro do outro, para a Proex do outro, para o trabalho do outro. E se você não entregar, né, não fizer o delivery ali, de imediato, a fonte vai secar, porque assim, você é um agente, você é um transmissor, você é um conector ali de consciência. Se você não faz esse papel, você também não vai ser mais procurado para aquilo, né? É a mesma coisa, você manda uma carta no correio, manda uma carta, não chega, você não vai mandar mais, né? Esse correio aqui não funciona. Só que às vezes você tem que falar coisas para as pessoas, que aquilo vai desagradar, mas aí tem um amparador que falou para você falar, e daí você não quer falar porque você vai ficar mal. Aí o amparador não vai mais falar nada, mas aí se você falar, você vai quebrar a cara, vai dar um monte de problema para você, mas o amparador vai continuar te falando, né? E você vai pegando o jeito também de como fala, né? Aconteceu isso na última dinâmica que eu fui. Veio uma informação para uma pessoa, eu falei, não vou falar. Mas vieram mais 10 seguidas. Aí eu falei para ela, veio uma informação, mas eu não vou falar, ela fala. Aí eu falei, mas eu não queria falar, né? Eu falei, não vou falar que vai causar transtorno, né? E é o que você está falando. Professora Kátia, ali na página 6, queria perguntar duas coisas. Então, ali em fatologia, o que seria esse silêncio íntimo, na segunda linha? Esse silêncio íntimo é você, sim, para tudo, né? Você fazer um silêncio intraconsciencial. Porque a gente pode estar calado, mas a gente está ali, pensionizando, né? Debatendo com a gente, ou fazendo planos. Silêncio íntimo, não. É você gerar, assim. Você vai dar você vai se predispor. Então, por exemplo, assim, quando eu copiava tertúlia, se eu ficasse pensando, o professor Valdo falando, se eu começasse a pensar em cima do que ele estava falando, eu não conseguia prestar atenção e guardar para copiar, entendeu? Então, eu tinha que parar de, digamos assim, de pensar um pouco para poder prestar atenção no que ele estava falando e copiar. Isso é bem simples. Pede para uma pessoa digitar uma coisa para você.
Se você não prestar atenção e não parar com algum tipo de conversa mental, você não consegue, você vai perder alguns dados. Entendi. Tá? E na mesma patologia, ali na terceira linha, seria a disciplina ideativa. O que seria essa disciplina? Tem que ter disciplina, porque, vamos supor, a pessoa tem que conhecer um pouco como que é o perfil dela. Então, pensa uma pessoa deslumbrada, pensa uma pessoa megalomaníaca, pensa uma pessoa ou também que tem um processo de autodepreciação. Ela recebe aquela ideia e aquilo ela já distorce. Entendeu? Uma pessoa preconceituosa. Então, tem que cuidar, porque assim, a ideia que veio foi uma, mas você conseguiu captar com fidedignidade ou não? Entendeu? Como fazer isso assim? Porque às vezes vem uma ideia de amparador e aí você interpreta que é de assediador. E o contrário também, vê uma ideia de assediador e você acha que é de amparador. Aí a pessoa ela tem que se conhecer também. E ela se conhece muito nas inter-relações, como ela funciona com as pessoas. Porque como ela funciona com as pessoas, é como ela vai funcionar com as consciências. Não vai ter muita diferença. Kátia, tudo Oi, bom? Marisa, tudo bem? Tudo bom. É interessante que ontem eu pensei muito em você. Eu também, que eu vi seu verbete. E hoje você está aqui. Eu vim aqui. Aqui nas otimizações, né, você coloca na linha 2 a questão de manter de prontidão, a prontidão para fazer anotações. Eu tenho essa dificuldade de sair anotando as coisas. Preguiça, não me preparo para... Não tenho esse holopensene de me voltar para anotações, está anotando tudo. Você acha que esse número 6, copiar, reescrever os textos da Conscienciologia de verbete, ajuda nessa? Ajuda nesse sim. outro lado? Porque você vai treinar, anotar. Treinar, anotar, né? Vai. Aí eu vi a correlação aqui. Em geral, quem é mais comunicativo, assim, verbalmente, tem mais dificuldade de anotar. Eu sou mais de chegar a falar, de comunicar. Isso de anotação. Mas aí eu acho que você tem que pensar assim, você pensa lá nos seus netos, assim, que você adora, você pensa assim, já pensou se isso aqui fosse uma informação imperdível para os meus netos? Se eu não anotar, eu vou esquecer? Por sinal, eu fiz, né, uma pasta para cada um. Então, eu coloco tudo que eu acho interessante lá dentro, os meus verbetes, tudo que eu faço, eu coloco lá para eles terem uma história da avó. Mas anotar é hábito. Uma coisa que você pode fazer também, que é bem simples, é você começar a anotar assim, no dia a dia. O que você tem que fazer? Entendeu? Senão você para também, 5 minutos do dia, aí você vê assim, que ideias que estão me vindo? Aí você anota. Até que eu presto atenção nas ideias quando eu tenho, e quando vem as ideias, eu aproveito, anoto assim, mas eu não tenho esse hábito que eu queria ter. Mas é hábito, é só criar. É um hábito, né? Prestar mais atenção nisso, né? Ou mais vergonha na cara. Né? Tá bom, obrigada. Valeu. Agora, quer falar? Vai. Oi, Tânia, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Aqui primeiro, parabéns. Obrigada. O verbete está assim, delicioso e você, como sempre, arrebentando, né? Aqui na parafatologia, na penúltima linha, na página 6, as para-ocorrências desconexas dos fatos. Você podia falar sobre esse contexto? Isso aqui é assim, Tânia, que muitas vezes as ideias que você capta, elas parecem que não têm conexão com o que está acontecendo na realidade. E aí isso pode gerar um conflito na pessoa, né? Mas aí tem esse item que vem depois, a lógica multidimensional. Então, muitas vezes, em termos parapsíquicos, a informação vem com muito mais antecedência do que o fato acontece. E aí eu acho que esse é um dos digamos assim, uma das condições que o parapsiquista ele tem que aprender a lidar.
que às vezes ele ainda está vivendo um momento evolutivo, mas já vem uma informação do próximo, e daí ele não pode nem ficar ansioso, nem entrar em conflito, mas é aquilo que o professor Valdo falava, né? Você tem a informação e aí depois você vai para a rua ajudar a acontecer, né? Isso eu acho. Então, às vezes, essa informação vem, é muito mais assim por parte de um amparador, para que você consiga se preparar para aquilo que vai acontecer. E como é que a gente pode começar a fazer essa conexão? Qual seria anotar tudo, por exemplo, isso que você falou, sair anotando tudo? Eu acho que pensamentos, situações. Mas você já é uma pessoa que anota bastante, né? Eu lembro assim dos seus livros muito anotados. Eu acho que tem que ver qual que é a prioridade, em que você está focado. Prioridade, você anotar de uma forma objetiva, porque senão fica aquela anotação pela anotação, e depois você faz o que com aquela anotação? Eu acho que aqui é o exercício assim, da gente começar a usar o parapsiquismo no cotidiano, né? Só que quando você vai fazer esse uso, é o que eu falei, não tem como você usar só para você, você vai acabar usando para todos. Para tudo, para todos, para aquilo que você tem relação, afinidade. Então, por exemplo, muitas vezes eu tenho muita ideia para o livro do outro, para o artigo do outro, para o verbete do outro. E às vezes eu não estou fazendo nada que tenha relação com aquilo. Vamos supor, eu estou limpando o meu escritório. E vem assim, fulano de tal podia escrever sobre isso. E eu penso, puxa, mas tudo a ver com a pessoa. Mas muitas vezes a pessoa nem usa a ideia nada, mas eu passo o recado, né? Mas aí você teria pego um livro ou alguma coisa, algum texto que teria relação. Não estou nem pensando na pessoa, nada. É relação zero. Certo. E isso é uma coisa, totalmente desconexa do fato. Às vezes você está fazendo outra coisa, estou lá cozinhando e vem alguma ideia para alguma coisa, e que às vezes nem tem a ver comigo, não. Aí você vê que realmente é como se alguém ligasse para você, você podia dar tal recado para tal pessoa? Para tal pessoa. Tá bom, dou sim. Se a pessoa depois o que ela vai fazer com isso, não é da nossa conta, mas você deu o recado. Sim. Obrigada. Às vezes dá certo, dá muito certo, aí gera muita satisfação. Você precisa me dar mais recados. Muito obrigada. Aguardamos, né, os recados dela. Agora, Kátia, na tributologia, na página 6, poderia dar algumas sugestões sobre a qualificação do autoparapsiquismo intelectual? Cultivar a intelectualidade, né? Começa a ler, começa a estudar outros idiomas, né? Se aprofunda num determinado assunto, se propõe a escrever sobre algum tema específico. Agora, lá na otimização, você poderia comentar o item 4, autodesassédio? Puxa, Kátia, eu acho que o pessoal está fazendo captação de ideias, porque não teve repetição ainda. Não teve repetição. Não. Autodesassédio é porque, muitas vezes, o que acontece? O autoassédio, ele atravanca, né, a cabeça da pessoa, e aí ela não consegue ter essa autocaptação ideativa, não é verdade? Isso a gente nota assim, quantas vezes, na hora que a gente está lá naquela dificuldade, a gente nem lembra de fazer estado vibracional, não é verdade? Na hora que a gente mais precisa, não lembra, porque está assediado. Então, a autocaptação de ideias é a mesma coisa. Às vezes o amparador está grudado ali na pessoa, tentando passar uma ideia para ela, mas ela está tão enrolada nos autoconflitos que ela não tem abertura para isso. Então, é mais ou menos isso daí. Agora, na parafatologia, na terceira linha de baixo para cima, gostaria que você relatasse as sincronicidades identificadas e interpretadas. Onde que é mesmo, Dulce? Página 6, parafatologia, terceira linha de baixo para cima. Porque isso daqui, olha,
tem relação direta com essa paraleitura da realidade e com essas, muitas vezes, para-ocorrências desconexas dos fatos, né? Então, a pessoa ela tem que ir prestando atenção no que vai acontecendo, o que bate com o que, mas tem que ter espaço mental para isso. Porque também, às vezes, a pessoa ela pega uma sincronicidade, mas ela interpreta erroneamente. Então, quantos casos a gente não vê assim, a pessoa fala, não, mas eu fico encontrando toda hora com essa pessoa, isso daí deve ser porque a gente tem que ter alguma coisa. Às vezes tem que ter mesmo, às vezes o assediador está ali colocando você bem junto da pessoa para os dois irem para o buraco juntos. Então, além de identificar a sincronicidade, a pessoa ela tem que saber interpretar. E essa interpretação é que é difícil, porque nós temos muita boca torta do passado. Então, a tendência é a gente sempre interpretar puxando a brasa para a nossa sardinha, para aquilo que a gente quer, né? Agora, você pode abordar como as ideias podem vir por meio do paramicrochip? Olha, isso daí é porque o que eu já ouvi falar, eu não tenho paramicrochip, né, mas pelo que eu já ouvi falar de paramicrochip, é que ajuda a otimizar, né, uma questão série da telepatia, né? Atributos, parafenômenos, né, que a pessoa experiencia. Se ele quiser saber mais, né, Kátia, lembrando que tem o verbete, né? Na própria enciclopédia, o paramicrochip, você colocou? Na remissiologia, sim. Kátia, oi. Aqui na Otimizações, no número 3, atenção, desenvolver a atenção dividida por meio da inclusão do entorno no cotidiano. Isso aqui é assim, Marisa, é que tem aquela pessoa Sim. que ela tem dificuldade de manter essa atenção dividida, né? É aquele perfil, geralmente, de pessoas que não gostam de ser interrompidas quando elas estão fazendo algum tipo de tarefa. Sim. Por quê? Então, a pessoa ela tem essa dificuldade de sair daquilo que ela está fazendo, sim, ir para fora e depois concentrar de novo no que ela faz. Eu me considero com uma razoável atenção dividida. Em geral, as mulheres têm atenção dividida. É mais fácil devido a 1000 atividades que elas fazem dentro da própria casa. Mas uma técnica que, não sei se eu posso chamar de técnica, mas um hábito que eu peguei, que eu comecei a perceber que estava aguçando a minha atenção dividida, foi eu ligar a televisão e ir para o computador, que é perto, na minha sala. Então, eu ficava trabalhando e ouvindo, e também eu percebi que havia uma seleção, acho que a própria consciência faz uma seleção do que interessa e o que não interessa. E quando dava o clique de algo interessante, eu ia lá ver. Então, para mim, isso foi muito interessante, fazer essa observação. Gente, eu estou afinando a atenção dividida com essa técnica. Isso aí ajuda. Sim. Eu fiquei vendo isso. Tá bom. Agora, eu sabia que tem uma pergunta aqui sobre isso, justamente na fatologia, né, na quarta linha. Você poderia discorrer sobre a divisão de atenção? Por que é importante? E como aprimorar sem cair em dispersão? Primeiro, a pessoa, se ela tiver dispersão, ela tem que combater a dispersão. Então, ela tem que fazer uma série de técnicas, de procedimentos para aumentar a concentração. Por exemplo, a leitura. Por exemplo, focar em um projeto de cada vez. Começou aquilo, vai acabar. Vai escrever um verbete? Escreve um só de cada vez. Pede um título de cada vez. Foca numa coisa só, até você aprender a focar. Agora, essa questão da divisão de atenção é porque essa autocaptação de ideias, ela não tem hora marcada, tá certo? Então, a pessoa ela pode ficar lá 5 horas na técnica da autorreflexão e 2 horas depois que ela sair, ela começar a ter autocaptação de ideias. Então, é uma coisa que a pessoa ela tem que estar mais ou menos de prontidão, ela tem que fazer um certo treino, né, para em N situações, ela poder captar ali a ideia, né? Agora aqui na parafatologia.
na página 6, penúltima linha. Quais são as consequências da não contenção da euforim? Olha, isso daí é que não contenção da euforim pode virar um autoassédio, né? E tem gente que faz muito mais besteira quando a pessoa está eufórica do que quando a pessoa está depressiva, né? Então, por exemplo, isso daí já tem pesquisa que mostra que quando muitas vezes a pessoa entra assim numa fase de euforia, já com um perfil mais patológico, de mania, a pessoa estoura o cartão de crédito, né? Então, essa euforia tem que cuidar. Por quê? Porque qualquer emoção mais exacerbada é uma porta aberta para os assediadores. Não importa se a emoção é positiva, é uma emoção dita sadia, mas aquilo numa dose muito alta e fazendo a pessoa diminuir a racionalidade, aí pronto. Aí o problema é que diminui a racionalidade, né? E ajuda, a euforia também ajuda na dispersão. Né? Para a pessoa totalmente. Que é mais disperso, ela a pessoa entra na euforia, ela fala, puxa, hoje é um dia para eu sair, então, para eu comemorar, para eu passear, e não era nada, era o dia para ela sentar ela tem que resolver o que ela precisava. Procurar puxar o freio e o que é isso? Né? É autopesquisa mesmo. Porque essa euforia, às vezes, é só assim, aquele padrão de energia do amparador, que você não está acostumado. Aquilo lá é bom demais, e aí a pessoa se deixa levar, né? Justamente quando ela tinha que aproveitar aquele padrão para produzir, né? Aí, pega no rabo da paradoxo, é um paradoxo tanto isso. A pessoa fica tão eufórica e elétrica que... sai do trilho. Agora, na parafatologia também, na última linha, você pode citar alguma experiência pessoal relacionada à pangrafia? Não, nunca tive experiência nenhuma de pangrafia. Que eu me lembre, que eu identifique, não. Tá ligado, Marilza? Eu fiz um artigo, eu fiz uma pesquisa sobre pangrafia, o meu primeiro verbete foi pelo método da pangrafia, foi assim, uma coisa muito espontânea aqui dentro, eu até conto no verbete. E está saindo um artigo agora na próxima revista Consciente sobre pangrafia. Ficou legal. Eu sou suspeita, mas ficou bom. Agora, na tecnologia, na página 7, primeira linha, ele pede para você relacionar a técnica da tábula rasa com o tema do verbete. Porque tábula rasa é justamente essa técnica de você zerar a mente, né? Nos 700 experimentos tem até um dos capítulos que fala sobre isso, né? Então, você faz de conta que você é um extraterrestre chegando aqui no planeta e tudo é novidade para você, como se você nunca tivesse visto nada aqui. Aí você vai ter um outro olhar para a realidade. Então, é isso, você tem essa condição assim de neutralização daquilo que você sabe, daquilo que você conhece, para você ficar mais predisposto a essa autocaptação. Agora, Kátia, você já comentou, mas esse teletertuliano está pedindo para você clarear melhor. O item 15, que é o reflexão, lá da listagem, na página 9, de dedicar tempo diário às autorreflexões, né, no banho, nos intervalos, na espera de algo. Assim, a vida moderna ela é muito corrida, né? As pessoas estão sempre correndo atrás da agenda, dos compromissos, dependendo de onde mora, o próprio ambiente ele é muito agitado. Então, se a pessoa ela não começar a ter o hábito de separar algum tempo para ela fazer autorreflexão, fica mais difícil essa conexão íntima, essa conexão intraconsciencial, essa conexão consigo mesmo e, consequentemente, de você fazer essa abertura mais parapsíquica, né? Você falando aí, me lembrou desse livro aqui que eu comprei recentemente, que é esse daqui, ó. Como chegar ao sim com você mesmo. O autor desse livro é o William Ury. William Ury.
URY, tá? Ele está até em promoção na Livraria Cultura, está R$ 17,70. R$ 17,70. Eu comprei no aeroporto, foi bem caro. Mas é interessante porque esse autor daqui, ele é um mediador de conflitos internacionais. Há 35 anos ele trabalha com isso. Ele tem outros livros muito interessantes. Mas esse daqui, eu já li uma boa parte dele, ele mostra, digamos assim, os bastidores intraconscienciais do negociador, do mediador. E é bem interessante porque ele tem uma capacidade de observação e de autoobservação muito grande. Ele é uma pessoa que tem perfil para fazer autopesquisa. E ele vai, então, colocando os bastidores de como que é. Então, ele conta aqui, por exemplo, né, que uma vez ele estava lá com o presidente de um país e que durante meia hora ele só ficou ouvindo o xingamento do cara, né? O cara estava super nervoso com ele, detonando ele. E ele vai contando o que vai acontecendo dentro dele, que técnicas que ele desenvolve para ele conseguir manter o equilíbrio, fazer o autodesassédio e ele seguir em frente com a tarefa que ele tem ali. Então, é super interessante e ele tem assim um drama de vida muito grande, porque ele tem um dos filhos dele tem um problema seríssimo de saúde e ele conta todo assim o processo inicial de revolta dele, da esposa dele. Acho que o filho teve que fazer 14 cirurgias assim bastante complicadas, né? E como que eles foram revertendo isso e como que isso ajudou na inter-relação com os médicos, com os especialistas. Então é bem interessante esse livro, tá? Kátia, repete o título. É Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. William Ury, U-R-Y. Aí, aqui tem uma chamada que fala assim, o primeiro passo em qualquer negociação, conflito ou conversa difícil, é que é a pessoa com ela mesma, né? Ele conta um caso aqui também, logo no início, de uma consultoria que ele deu para o Abílio Diniz, com toda a questão das empresas dele, bem didático, muito interessante, sabe? Vale a pena. Agora, na tecnologia, Kátia... Ah, não. E o que eu acho é que eu tenho uma hipótese que esse autor, ele tem amparo de evoluciólogo, de serenão, porque ele tenta mediar conflitos, assim, grandes coisas, sabe, super sérias aí pelo mundo afora, entre países, entre diferentes grupos. Marilza, pega o microfone, eu que usei, tá? Mas, Kátia, ele é um negociador assim de uma ONU, é o quê? Ou é consultor? Aí, Isabel, o que ele é formado em quê? Dele. Você começou a falar, me pareceu infiltrado. Aqui diz que ele é cofundador do Harvard Negotiation Project, é um dos especialistas em negociação mais conhecidos do mundo. Nos últimos 35 anos, atuou como consultor de negociação e como mediador em uma ampla variedade de conflitos, como disputas entre empresas, greves e guerras no Oriente Médio, na América Latina e no Cáucaso. É coautor de Como Chegar ao Sim, que vendeu mais de 13 milhões de exemplares, e autor de 7 outros livros, incluindo Supere ou Não, Negociando com Pessoas Difíceis, Negocie para Vencer, Gestão de Negociação e Chegando à Paz e o Poder do Não Positivo. Formado em Antropologia Social, com mestrado em Yale e doutorado em Harvard. Mora com a família no Colorado, nos Estados Unidos. É interessante porque ele, nessas mediações aí, ele apanha bastante, né? Porque aí apanha de um lado e apanha do outro lado também, né? Então, assim, para nós, assim, que queremos melhorar nessa questão de desassédio, é muito interessante, sabe?
Vamos ler, né? Obrigada pela dica. Muito bom. Agora vamos lá, na paradoxologia, página 7, segunda linha. Você pode explicitar o paradoxo dos paracérebros funcionando melhor se comparado ao cérebro do pré-serenal vulgar? Isso aqui é porque tem pesquisa que mostra pessoa que morreu, então morreu, por exemplo, e depois o cérebro da pessoa foi estudado, a pessoa tinha um grande comprometimento cerebral, que faria com que ela não tivesse mais determinadas funções, mas, enquanto ela estava viva, ninguém notava nenhuma diferença no comportamento dela. Então, se o cérebro estava amplamente comprometido, não funcionando mais, como é que a pessoa não tinha comportamentos que mostrassem, né, essa deficiência? Então, aí uma explicação é porque o paracérebro da pessoa tomou conta. Kátia, eu estou aqui ouvindo você e lendo o seu verbete, eu estou pensando assim, a dificuldade que a pessoa teimosa tem para captar as ideias, né? Porque assim, eu vejo assim por mim, eu tenho um lado assim bastante teimoso, assim, que é um trafazão. E aí, assim, às vezes... Todos nós, né? Todos nós, né? Às vezes vem a ideia, você fica assim, não, isso não tem nada a ver comigo. Não, mas será que é isso mesmo, né? E aí a gente vai perdendo as oportunidades, até de, sei lá, de fazer assistência e tantas outras coisas, né? E aí eu não sei se você já falou, mas uma coisa, entre tantas que me chamaram a atenção no seu verbete, como eu cheguei atrasada, eu não sei. Você fala aqui, a sinalização multidimensional. Como é que é isso? Como é que se dá isso? Como que os amparadores atuam para... Onde que está isso aqui? Ah, desculpa. É na página 6, parafatologia, terceira... Então, vou te dar um caso assim, por exemplo, agora eu estou viajando para lá e para cá, né, para a África. Então, numa dessas viagens, eu estava ali já entrando no Finger, né, que é aquele corredorzinho que leva você ali da parte do aeroporto para dentro do avião, e aí uma vez me veio assim, começa a andar mais devagar. Aí estava eu, João e todos os passageiros entrando, né? Começa a andar mais devagar. Aí comecei a andar mais devagar, aí me veio, presta atenção. Aí prestei atenção. Aí veio uma ideia, entendeu? Entendi. Então, para mim, isso foi uma sinalização, porque, imagina, você está ali, você está num operacional, você está carregando mala, você está no meio de um monte de gente, mas veio uma sinalização para eu acalmar um pouco e eu prestar atenção. E aí veio uma informação da viagem, só isso, assim, nada muito mega espetacular, mas não importa, era importante. Mas foi uma coisa pontual, né? Importante. Então é formado um clima, e esse clima é que você tem que perceber. Então, às vezes, você está lá, tomando banho, aí vem assim, você começa a ter uma sinalética, ou dá um silêncio assim, parece. Aí, pronto, vai acontecer alguma coisa. Aí você se predispõe e vem uma ideia. Agora, é interessante que você colocou duas situações bem antagônicas uma e outra. Uma você está na intrafisicalidade totalmente, né? Vai viajar com peso, andando, e a outra você está num banho mais relaxado, né? E você vê que o clima mudou, né? São duas situações bem distintas uma da outra, para uma captação de ideias. Mas eu já comi muita bola, sabe, Silvana? E uma das vezes, que foi quando eu ainda trabalhava na faculdade, eu tive uma informação, eu menosprezei, não me senti capaz de entrar, porque eu teria que, digamos assim, entrar numa situação, e depois uma pessoa morreu. Aí esse foi o caso assim, que eu fiquei pior, que para mim foi muito marcante, porque eu fui acionada para entrar no caso para ajudar, e eu não entrei. Eu não entrei por cerimônia, não entrei porque eu não confiei no meu parapsiquismo, e eu não sabia onde aquilo ia dar. E uma pessoa morreu. Então, aí depois, aí você leva um tranco e você
vê que você tem que fazer alguma coisa, né? Claro. E aí, você falando nisso, teve uma situação assim muito interessante. Um dia eu estava assim andando na rua, estava indo para o trabalho, né? Aí só me veio aquela coisa assim, corre. Eu corri. Aí foi o que me salvou, assim, de fato. Porque em segundos teve um acidente e o carro passou assim em cima da calçada, né? Quer dizer, assim, são poucas as vezes, né? Mas aí eu falei, vou correr, entendeu? Eu não sabia nem por que eu estava correndo, mas eu corri, né? E foi de fato. Depois eu entrei em estado de choque, fiquei apavorada e tudo, mas corri. Não morreu, não teve nada. É interessante essa questão da cerimônia, né? De você... Mas é que aí é o meu temperamento, né? Não, é porque eu tenho também um pouco dessa cerimônia de comunicar, me veio aqui isso assim, eu não procuro a pessoa, eu espero a oportunidade, então isso faz com que a gente às vezes possa... Porque aí assim, não é que você vai chegar e falar para a pessoa, mas aí tem uma parte do seu trabalho que é você criar o ambiente, esse ambiente, você criar a situação para você fazer uma aproximação, porque você também, eu não sabia o que ia acontecer, mas por que que eu não fui atrás, mesmo. Por que eu não, entendeu? Concordo. Tá bom, obrigada. Kátia, na página 8, ali seguindo a questão dos itens, ali no 12, quando fala em princípios, adotar princípios conscienciológicos para se viver, esforçar-se para analisar a realidade cotidiana sob a ótica da conscienciologia e praticar o CPC. A minha pergunta é o seguinte, quando a pessoa não fez o CPC, como que ela pode fazer? Não, esse CPC aqui quer dizer algum princípio ético. A pessoa ela tem que ter um referencial ético, né, para ela agir na vida, não é verdade? Então, quantas vezes assim, tem muitas matérias, notícias, assim, o motorista de táxi devolveu a mala cheia de dinheiro, achou o computador da pessoa no carro e saiu atrás até achar a pessoa. Isso digamos assim, é o CPC do taxista. Dentro dos conhecimentos que ele tem, né, é um princípio ético dele. Agora, você poderia comentar a frase enfática? O cultivo do hábito da autocaptação de ideias pode ser fonte regular prolífica de inspirações e orientações aos intermissivistas dedicados à consecução da PROEX na vida humana. Então, porque o que acontece? A pessoa, assim, pelo que eu entendo de PROEX, vão havendo desdobramentos, né? E esses desdobramentos, eles vão ocorrendo a partir também do que você já conseguiu realizar, das autossuperações que você já teve, da qualificação, né, consciencial que você faz investimentos. E aí, muitas vezes, em alguns momentos, você precisa de algumas orientações, de algumas diretrizes, e eu acho que a pessoa desenvolvendo esse hábito da autocaptação de ideias, ela não precisa ficar perguntando para ninguém, né, em nenhum lugar o que ela tem que fazer. Ela mesma já vai tendo as orientações, faz isso, faz aquilo outro. Né? Que, em geral, são tarefas um pouco desafiadoras, né? Que aí levam tempo para a pessoa conseguir fazer. Ela tem que trabalhar alguns traços pessoais. Ótimo, muito bem, professora Kátia. Aguardamos, então, parabéns pelo verbete, Obrigada. Pelo tema, aguardamos os próximos. Pessoal, muito obrigada aí a todos, tertulianos, teletertulianos, e até a próxima tertúlia, que é amanhã, eu vou estar aqui amanhã, e vamos aos nossos anúncios. Obrigada, professora Dulce. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 18 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 36 perguntas online. Hoje nós teremos os seguintes recados. A Maria vai falar sobre o PEP da Extracons, a Fernanda sobre o acoplamentário, o Antônio Fontinelli sobre interlocução na Conscius, a Marilza sobre Ateneu Serenológico da Pré-IC Serenos, a Adriana Farfan sobre o grupo Consciencioterapia, Volicioterapia. Antes, nós teremos, então, a Dalva com o programa Amigos da Enciclopédia
e a comemoração de 20 anos do CAEC. Boa tarde a todos. Estou aqui hoje por 2 motivos. Primeiro, em nome do programa Amigos da Enciclopédia, venho agradecer a todos que estão nos apoiando e também deixar aqui o convite para quem quiser fazer parte deste programa. E dizer, pessoal, que é muito importante, de extrema importância, que é ajudar esse programa. Por quê? Ele ajuda financeiramente na manutenção de toda a estrutura para a elaboração da Enciclopédia da Conscienciologia. As estruturas são o holociclo, a holoteca e o tertuliário com a transmissão diária das tertúlias. E também parte desse recurso é destinado para compras de livros, dicionários e periódicos. O aluno a fazer a adesão, ele poderá acessar o site de pesquisa da enciclopédia, realizará gratuitamente, fazendo o download da última versão da enciclopédia. E também temos mais uma ferramenta para a pesquisa dos verbetes, que é verbetomática. Mais informações sobre valores, formas de pagamento, podem entrar em contato com a recepção do CAEC. E aproveitando, teremos no próximo 17 de outubro a festa de aniversário em comemoração aos 20 anos do CAEC. Venham participar conosco. Jantar dançante, 17 de outubro, no Hotel Mabu Interlúdio, às 19 horas. O valor, R$ 80,00, que você pode parcelar em 4. Entre em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 45, código de área, 3525-2652. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. A Extracons convida você para participar do curso Programa de Evolução Parapsíquica em Extraterrestrologia. A prática extraterrestrológica possibilita principalmente a expansão consciencial, o aprofundamento da autopesquisa, a protagonização de reciclagens intraconscienciais profundas e o desenvolvimento de processos interassistenciais de ponta e a descoberta de novos horizontes evolutivos. O curso acontecerá nos 2 próximos finais de semana, 4 e 5 de setembro, módulo 1, 11 e 12 de setembro, módulo 2. O curso poderá ser feito presencialmente no discernimento ou através do EAD, ensino à distância. Inscrições no CAEC pelo telefone 4535252652 ou para maiores informações no eventos@extracons.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Convidamos aos interessados em desenvolver o seu parapsiquismo, em verificar como que anda a qualidade das suas percepções, a participar do próximo curso acoplamentário. Esse é um curso, é um laboratório grupal, ele é todo estruturado com técnicas específicas para permitir um desassédio grupal, consciente, fazer vários diagnósticos parapsíquicos através de técnicas de acoplamento energético e técnica de clarividência facial. A próxima turma do dia 25 a 27 de setembro terá a temática especial África. Então, será uma oportunidade para se conectar mais a esse trabalho assistencial que está sendo feito no continente africano e, quem sabe, captar aí algumas ideias sobre a reurbanização extrafísica que ocorre lá. Então, informações e inscrições também pela recepção do CAEC, 3525-2652, código da área 45. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu, Antônio Pinto Carneiro, através da CONS, convido a todos a participar de um programa chamado Interlocução, que cada um apresenta. Geralmente ele é feito na primeira sexta-feira de cada mês. No caso, agora, no dia 4, sexta-feira, 4 de setembro, eu vou apresentar os temas do meu livro, do lançamento do meu livro, cujo nome provisório é Decisão, Evolução, Decisão Diária, né? E eu vou apresentar, dos 6 capítulos, 6 sessões, vou apresentar 4 sessões. A primeira,
seria desdofilia sob o enfoque da conscienciologia. 2, vontade sob o enfoque decisor, né? 3, a relação desdofilia e proex. E o 4 seria reciclagens focadas na desdofilia sob o ponto de vista da conscienciometria. Você pode acessar, é uma situação gratuita, é um evento gratuito, você pode acessar www.conscious.org.br. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da Pré-IC Serenos, para convidá-los para o Ateneu Serenológico com o assunto Laboratório do Serenário, uma imersão de 72 horas. Quem vai fazer a sua exposição é a professora Fabiana Cerato. Será dia 5, agora, no próximo sábado, das 18h30 às 20h30, na Sala 1 do CIAEC. O evento é gratuito. Muito obrigada a todos. Convidamos a vocês a participarem nos grupos consciencioterápicos temáticos que se realizam na UIC. Amanhã inicia o grupo de Evolucioterapia Autocura pela Vontade. É um curso feito nas quintas-feiras deste mês. Amanhã inicia, que é o dia 3, 10 e 24 de setembro, às 19 a 22 horas. En AOIC, el consciencioterapeuta a cargo es Cristóbal Pérez. O verbete de amanhã será interpretatite, especialidade para percepciologia, verbetógrafa, professora Kátia Aracaki. Uma boa tarde a todos e obrigado pela atenção.